Boa noite a todos vocês, bem-vindos. Hoje nós teremos uma aula em prática com a doutora Carla sobre o programa de desparasitação. Exatamente isso. Eliminar do seu corpo o hóspede maldito que entrou sem ser convidado e está aí causando estragos. Nós precisamos viver sem isso, porque existem muitos sintomas que podem ser atribuídos a doenças e, na verdade, ele está só relacionado a essa quantidade não é infinita, mas gigantescas de parasitas que a gente pensava que só na infância e libertou-se disso, cresceu, a criança cresceu, virou homem, mulher, não tem mais. Está enganado. 60 milhões de pessoas dos Estados Unidos estão sendo parasitadas. E olha, leva à morte, doenças crônicas. E nós estamos aqui com uma especialista no assunto e com ela a palavra a partir de agora. Doutora Carla, de onde você fala conosco nessa noite? Boa noite, pessoal. Eu falo de Santa Catarina. Já trabalho, né, atuo há mais de 10 anos nessa área. Então, eu já vi e vivi experiências sobrenaturais com os meus pacientes, experiências maravilhosas, né, de cura reais de doenças, né, porque a gente não sabe, mas muitas doenças hoje elas são causadas e provocadas. Infelizmente, o sistema ele tem os seus meios, né, de provocar esse tipo de contaminação e piorar os quadros que são silenciosos. Então, hoje eu preparei algo para vocês que eu vou falar sobre os disruptores endócrinos e a relação disso com a desparasitação e o quanto é importante a nossa água nesse mecanismo de limpeza. Então, a importância, né, de você tomar a água correta, de tomar uma água de qualidade, uma água que vai ajudar a eliminar essas toxinas do nosso corpo, juntamente com esses produtos, né, que foram desenvolvidos através de produtos naturais. Então, vocês vão, tipo, ter, assim, uma palhinha do que são disruptores endócrinos. Alguns já ouviram falar, outros pode ser que não ouviram falar desse assunto. Então, os disruptores endócrinos, eles são a imitação dos nossos hormônios, né? Então, eles imitam a parte hormonal e eles também bloqueiam e alteram a produção e a ação dos hormônios naturais que estão presentes, né, em plásticos, BPA, agrotóxicos, cosméticos, produtos de higiene, alimentos industrializados e metais pesados. Então, como que a gente foge disso, né, pessoal? É, é mais ou menos impossível a gente fugir, né, desse tipo de situação. Então, o que que a gente precisa fazer? A manutenção do nosso corpo, né? Eliminando esses metais, eliminando esses resquícios, né, de disruptores endócrinos que estão presentes no plástico, né? Quem usou muito plástico aí, é, marmitas, garrafinhas de água, né? Como o Sebastião tem falado, que a água não foi feita para ser é, transportada, né? Então, assim, a gente precisa prestar mais atenção nisso e ensinar as pessoas sobre isso. Então, quando você fala sobre isso, você chama muito mais atenção. Então, esses disruptores endócrinos, eles podem levar a doenças hormonais, infertilidade, obesidade, alterações na tireoide, câncer e problemas neurológicos, porque eles viajam aí no nosso corpo, né? E também doenças hormonais, no caso da mulher, gente, também está relacionado à endometriose, né? E ovário policístico. Então, a gente, fazendo a desparasitação, fazendo o uso da água, a gente consegue eliminar essas toxinas e também evitar que elas entrem no nosso corpo, causando, né, esse monte de enfermidades que eu falei aqui. Então, como que a desparasitação entra nesse assunto, né? Qual é a ligação dos dois, os benefícios? Então, os parasitas, eles também, eles liberam micro-organismos e patogênicos que agravam o impacto dos disruptores endócrinos no nosso corpo.
Então, eles fazem o quê? Eles vão sobrecarregar o nosso fígado, dificultando a eliminação das toxinas. Então, por isso que dentro do nosso kit tem um blend que cuida do nosso fígado. Então, olha os benefícios aí. Então, não é só uma desparasitação, né? As pessoas também vão eliminar toxinas, vão eliminar essas toxinas que acabam afetando outras áreas do nosso corpo. Então, eles também liberam toxinas próprias, né, quando os parasitas morrem, piorando a inflamação do nosso corpo. Então, a pessoa que, por exemplo, cozinha em panela de alumínio, que consome muito plástico, ela está totalmente inflamada. Então, você aí vai ser um agente, né, de, de vida, levando essas informações, e isso aí vai ativar gatilhos, né, e vai reforçar a pessoa a priorizar o consumo dos nossos produtos. Então, a pessoa ela vai se interessar muito mais, porque todo mundo que a gente vai falar tem uma panelinha de como é que fala? De alumínio dentro da sua cozinha, né? Então, ou já cozinhou na panela de alumínio, ou tá nessa vibe aí de fazer essa transição. Então, eles também afetam os parasitas, o intestino, e o intestino, ele é crucial para destoxificação hormonal. Então, a gente precisa que o nosso intestino esteja funcionando. Então, os nossos blends, eles também vão atuar aí nessa faxina, nessa limpeza. E a mentoria vai ensinar vocês a fazer uma limpeza ortomolecular durante a limpeza dos parasitas. E também vai ajudar a eliminar esses disruptores endócrinos, que são esses inimigos aí, né, da nossa saúde, que também são silenciosos, né? A gente acaba consumindo, não vendo, mas eles estão ali atuando incansavelmente no nosso corpo, inflamando ele, é, causando aí uma disfunção nos nossos hormônios, principalmente nós mulheres sofremos muito com esses inimigos silenciosos que também pioram o quadro, né? Quando a pessoa tem parasita, então o quadro piora. Então a gente, junto com a desparasitação, vem esse brinde, entende? Que é a eliminação de metais pesados junto. Então, por isso que dentro do nosso blend, do nosso kit, também tem o BM, que é de metais pesados. Então, imagina, você está levando muito mais saúde do que a pessoa possa imaginar. Então, olha o valor agregado por trás desses três irmãos, né? Eles estão um completa o outro. Então, os benefícios da água junto com o tratamento, né? Uma água boa, uma água de pH, né? Alcalino, ela vai ajudar a desinflamar muito mais rápido e vai ser aí um carreador desses nutrientes que os blends carregam. Também vai ter uma desintoxicação e eliminação de toxinas mais rápido, né? Então, vai ajudar ao paciente, às pessoas que vocês vão ajudar nesse tempo que vocês estão acompanhando, né, as pessoas. Hoje em dia, as pessoas estão muito carentes de cuidado, né? Hoje eu recebi uma paciente aqui, eu estou fazendo um trabalho presencial, ela fuma. E durante o meu atendimento, eu usei os óleos essenciais, vocês pasmem, tá? Ela esqueceu de fumar. Ela ficou aqui 3 horas comigo por causa do. Tem uma surpresinha que eu vou levar para o Tião quando ele estiver aqui no Brasil, que é um spray, ele é multifuncional. Eu espirrei no rosto dela quando ela chegou e ela não sentiu vontade de fumar. Então, assim, e é uma pessoa que fuma muito, tá, gente? Uma pessoa muito ansiosa. E aí eu usei os dois blends dela que eu estou desenvolvendo e ela falou para mim agora que ela ainda não fumou desde que ela saiu daqui da minha casa. Isso é um milagre. Então, são coisas que vão além daquilo que a gente está oferecendo. Então, tem muito valor agregado. Vocês vão ouvir muitas histórias, tipo, de pessoas que a gente não pode afirmar, né? Dá vontade, mas a gente não pode. Mas vocês vão ver quantas histórias vocês vão ouvir da mesma proporção como as pessoas que compram o filtro e começam a beber essa água milagrosa, né? Então, a água também, junto com a desparasitação, vai melhorar a função digestiva. O quanto é importante, pessoal, o nosso
as funções digestivas do nosso corpo, né? Por exemplo, pessoas que comem e ficam com o estômago parecendo que está grávida de 9 meses. Então, o kit também melhora as funções digestivas junto com a minha mentoria. Então, a minha mentoria ela é muito importante para vocês se limparem e experimentarem os benefícios de tudo que eu estou falando aqui para vocês. E levar isso para a família de vocês, que é muito importante. Então, também vai ter aí, ó, a cerejinha do bolo, uma ação antioxidante. Hoje eu encontrei uma paciente minha, quando eu estava saindo aqui do prédio, e ela olhou para mim e falou assim: Nossa, como você tá jovem, como você tá com um rosto bonito, meu Deus, você rejuvenesceu. Gente, eu vou fazer 40 anos esse ano. E as pessoas não me dão 40 anos. É muito óleo, entende? É muita unção aqui nesse rostinho, é muita água alcalina. Então, assim, isso é maravilhoso, porque daí eu posso falar, né, da nossa água, eu posso falar do blend, posso falar do blend facial, e o quanto a nossa pele muda, a pele fica mais macia, sabe? É, é surreal, assim, é só fazendo mesmo para melasma, gente. Pessoas que têm melasma, o melasma diminui, olheira, entende? Às vezes a pessoa tá lá gastando milhões lá com tônico, coisa, fazendo essa faxina, que eu digo que é uma faxina, né? Uma faxina profunda. Sabe aquela faxineira que vai na sua casa e tira até você do lugar? Então, é mais ou menos isso que a gente vai ter na vida das pessoas. Então, eu queria finalizar dizendo, né, o quanto é importante e essencial a gente cuidar do nosso corpo para reduzir os danos dos disruptores endócrinos. E a desparasitação é um passo fundamental para restaurar o equilíbrio hormonal e melhorar a saúde como um todo. Então, vocês entenderam que vai além, né, do que a gente imagina? Tipo, a desparasitação junto com a limpeza vai promover muito mais saúde junto com a água do que a gente possa imaginar. Às vezes a gente nem vai precisar dar esse discurso todo, mas as pessoas vão vir até vocês e vão contar muitos testemunhos, né? Vão dizer, nossa, eu estava assim, eu me sentia cansado, eu não tinha energia, eu acordava cansado de manhã. E vocês Apro- vão, tipo, vão Aproveita, ficar muito doutora. Eu quero aproveitar vocês dois aqui, você e o Vlamir, que aí eu vou mostrar para vocês o que mais me assustou e me assombrou durante muito tempo. E a Carla me fez. Não, quando o Laírton me falou, gente, ó, só para saberem, a ponte de ligação entre essa solução que chegou aqui foi o Laírton Queiroz. Ele fez uma ligação para mim, 5 minutos. Fez, Vlamir, traz para a linha, traz aqui para ver, pronto. Deixa eu bom mostrar para mesmo. vocês a minha assombração e vocês vão ver. Tem muito mais. Vocês vão comentar a respeito. Olha o que vocês estão vendo aqui, ó. Vê se é isso mesmo. Sintomas gerais comuns de vários parasitas: fadiga crônica ou fraqueza, perda de peso inexplicável e, em alguns casos, ganho de peso. Vê se não é um extraterrestre esse bicho. Dores abdominais, cólicas e inchaços, náuseas, vômitos ou diarreia, prisão de ventre. Você sabia que não. Vai ser uma pesquisa, tá? Não sou eu, não. 90 a 95% das mulheres têm prisão de ventre? Vocês sabiam disso? E água boa já resolve esse problema, mas pode ser parasita, gás, indigestão, coceira anal ou vaginal, alergias cutâneas. Já viu aquela criança que está sempre procurando solucionar o problema de alergia? Urticária, erupções na pele, dores musculares e articulares, sintomas específicos por tipo de ET. Olha só, isso aqui é por protozoários, diarreia aquosa com sangue, desidratação, febre, aumento do fígado ou baço. Lembra que a doutora falou do problema no fígado e tem o nosso kit desparasitante, ele elimina esse parasita que fica no fígado, que é a leishmaniose. Vermes, aí vem a lombriga, tênia, oxiúros, presença de vermes nas fezes, anemia, deficiências nutricionais, tosse
ou problemas, olha isso, tosse ou problemas respiratórios, calafrios e febre intermitente, sangue na urina, anemia grave, parasitas cutâneos, porque a sarna, piolho e tudo mais, aí, esse aí a gente já mata no meu tempo, a gente se matava com Neucid, né? Tem gente que nem sabe isso. Mas aqui é que eu quero parar um pouco, porque esse é o quadro complicado. Sintomas neurológicos. Por que me chamou a atenção isso? Convulsões. E isso aqui é sério. Eu já vi, é triste dizer, mas eu vi pessoas tratarem esse tipo de problema como possessão demoníaca e não tinha nada que ver. Tinha possessão parasita. Convulsão mental ou alterações de comportamento. Alteração de comportamento. A pessoa fala, não, você é bipolar. Cara, e meningite parasitária. Doutor Vlamir e doutora Carla. Você já presenciou vários quadros desse, Carla? Sim, tem a Marcela, né, que estava aqui, e ela não, eu não tinha visto ela. Ela até se propôs a vir e falar no grupo aqui. A história dela é bem bonita. Eu acompanhei ela durante 6 meses, sempre tenho acompanhado ela. Além de tudo, ela perdeu muito peso também, ela estava muito inchada, muito inflamada. E hoje ela tem ainda algumas, porque o parasita ele fez uma cápsula no cérebro dela. E aí eu quero agora mandar o kit para ela. Vou dar de presente para ela tomar, porque a desparasitação que eu fiz com ela, eu fiz com as tinturas, né? Eu mandei as tinturas para ela e ela melhorou tipo 80%. Ela tinha muitas crises, muitas assim, de Peraí, estar explica tirando esse negócio. foto. Como é que é? O bicho fez uma cápsula? Ele tá, no caso dela, ele tem uma tipo uma carapaça, né? Ele formou dentro do, eles fazem para não morrer mesmo. E aí quando ele mexe, ele aí causa a, como é que fala? A convulsão. É quando ele mexe. Nossa. Entenderam a Só que ela, seriedade? O que que a gente leva para as pessoas? Doutor Vlamir, Pois não, Sebastião. esses quadros todos aqui que a gente via só na infância, mas a gente não via tantas coisas dessas. Você vê muitos casos desses por onde você passa? Bom, vamos lá, Sebastião. Eu tirei muito plantão na minha vida até os 40 anos. Eu estou com 64. É mais de Mentira. 24 Não, anos que eu gente, não ele tenho fala plantão. isso porque ele quer ser. O Vlamir não Não, tem nem não, 50. não quero, não, não. Numa boa, deixa eu explicar a você, porque eu gosto de ser bem transparente. Eu peguei poucos casos de parasitas que chegassem a afetar sistema neurológico. Já peguei uns casos que tinha que ser cirúrgico, de ter que abrir para tirar de tanta infestação com áscara e lubricoide. Eu peguei isso. Agora, depende muito da região, do tipo de água que você bebe. Existem regiões que são endêmicas, existem outras regiões que já não são tanto. Então, onde eu trabalhei não era tão endêmico. Então, isso aí influencia muito, entendendo? Então, é isso que eu tenho a dizer. Eu sei disso tudo, né? Peguei alguns casos na faculdade, dessa cápsula que o verme cria, que é como se fosse uma cápsula quando você tem uma infecção bacteriana, às vezes, por exemplo, um furúnculo. Não adianta você tomar antibiótico, você tem que perfurar aquilo, porque eles criam uma proteção. Quando você cria aquela cápsula, fica mais difícil a circulação sanguínea chegar e o antibiótico funcionar. É a mesma coisa o verme faz. Eles têm um sistema de defesa assim, é que nem um vírus. O vírus ele tem um sistema de defesa assim. Tem vírus que, quando sai do seu corpo, ele se cristaliza e pode ficar 5, 7 anos em forma de cristal, e uma vez ele entrando no seu corpo novamente, ele volta a ser vírus. Agora, vai explicar a natureza, né? Então é isso. Eu não presenciei quadros verminosos chegassem a afetar neurologicamente, é isso que eu quero dizer, tá? Muito bom. Essa é a ideia. Eu tenho um quadro muito, muito triste. Aconteceu, a pessoa nasceu ali na região de Lavras. Ele foi uma das maiores autoridades. Eu sou adventista.
Foi o primeiro doutor em teologia sistemática da América Latina e ele morreu com tênia no cérebro. Naquele tempo, você imagina. Hoje é muito difícil, mas ele morreu com essa praga alojada ali. Agora, você ouviu o Vladimir falar que quando o vírus sai do seu corpo, ele se cristaliza e fica na natureza por 5 a 7 anos, encontrando o próximo hospedeiro. Cara, isso é loucura. Tem Então, certos tipos de vírus de gripe, Tião. Deixa cá, alguns tipos de vírus de gripe. não, beleza, mas eu só Existe quero N falar do. cepas de vírus. Então é bom a gente Então, deixar claro, senão daqui a pouquinho sabe. É alguns tipos, alguns a gente chama de cepa de vírus de gripe, tá? ok, mas só para lembrar, o assunto é muito sério. Muito, muito sério. E a gente tem um problema de saneamento básico que afeta o país inteiro, só pessoas. Gente, olha só, saneamento básico. Aí pensa que é só as pessoas que vivem aí afastadas dos grandes centros. O Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, as pessoas em todas as áreas do Rio de Janeiro abriam a torneira e a água estava saindo com cor de fezes. Quem lembra disso? Que aconteceu no Rio de Janeiro há pouco, eu acho que não tem 5 anos isso. Adivinha o que vai junto? Então, nós temos, ó, se o mundo está com sede, nós temos um produto eficiente para tratar e entregar a água ideal. Se o mundo está parasitado, nós vamos eliminar das pessoas ao nosso redor, começando por mim mesmo, eliminar e dizer para as pessoas por que funciona, como funciona, porque eu usei e funcionou. É muito mais forte. O Laírton está usando. Tem quanto tempo, Laírton? Hoje está com 14 dias. E aí? Qual é a sua Ah, experiência com o trem? eu tive uma experiência assim bem, digamos, eu fui para um banheiro e fiz o número 2, mas fedia tanto, foi uma diarreia tão forte que eu acho que o que eu tinha saiu ali, sabe? Então, Mas é muito defunto pesado, muito geralmente pesado. fede quando entra em decomposição. Exato, exatamente. Olha só, gente. Então, essa é a ideia, é o que a gente está fazendo, é o que nós estamos promovendo. Isso já está à venda no site. Você entra no site lá, ForShape. Você pode não só levar soluções para as pessoas, uma hidratação funcional, perfeita, ideal, como também levar a possibilidade de desparasitar essas pessoas e ganhar dinheiro com isso. Olha que negócio legal. Você, além de solucionar problemas sérios e graves, você ainda ganha dinheiro com isso. O nosso preço, se você olhar lá no site, é mais justo do que até certo ponto o mercado tradicional. Você não vai achar algo tão bom com um preço tão justo e ganhar tão bem com isso. Dá para fazer renda, dá para solucionar problemas, mas nós não prometemos nem cura, nem milagre, porque milagre é com o Criador. Cura também. Nós levamos uma proposta de solução de problemas através de prevenção e tudo natural e hidratação funcional, porque um corpo hidratado devidamente, ele vai fortalecer o sistema imune, porque na verdade o que nós temos é o nosso sistema imune brigando com o sistema imune do invasor que está aí. E a nossa tendência é vencer se a gente tiver com o aliado certo. E nós temos. Então, é isso que nós viemos fazer aqui hoje, ver o que nós estamos fazendo, o que que nós temos, quem pode ter, e são profissionais, não são amadores. Doutora Carla está há muito tempo fazendo isso. Vlamir, não preciso nem falar para a experiência. E quando eu falei, Vlamir, que você gosta de. Você acha que Vlamir tem 64 anos? Vocês estão brincando, né? Cara de 50 anos, não tem uma tinta no cabelo. Não, Aonde? Ó, vou chegar não no tenho Rio, mesmo, não. Eu não vou tenho querer tinta, ver a não. certidão de nascimento. Tua e de Laírto. Ô, Tião, Vlamir, fala a verdade para Tião, nós. Esse cabelo não vê tinta, verdade ou não? não. Eu conheço o Vlamir, gente. Mas a barba, se eu deixar crescer, tá ficando branca. O Vlamir tem 64 anos mesmo. Olha esse cara. Olha ali do lado da minha tela.
Laírton e Vlamir são duas coisas inexplicáveis. Acho que você realmente é um ET, Vlamir. Tião, posso falar algumas coisas da importância do filtro, coisas que foram faladas aqui só para corroborar? É claro que Primeiro, eu pode. É queria comentar. autoridade. Primeiro, tá. Primeiro, eu queria comentar um vídeo que mandaram para mim, um vídeo em inglês, provavelmente é de um americano, e o título dizia o seguinte: depois que ele falou isso, desapareceu. O cara só falou de condutividade elétrica na água. Ele quis dar a entender que a coisa mais importante na água é condutividade elétrica. Inclusive, ele usa uma água alcalina, e aquela água alcalina que ele disse não tinha condutividade elétrica. E ele falou que a água boa é que tinha eletrólise. O que eu expliquei para a pessoa é o seguinte: a condutividade elétrica é um dos fatores importantes na água. Mas você pode ter o que faz essa condutividade melhorar, justamente é o magnésio. Se você pôr sal na água, ela aumenta a condutividade. Você pega uma água comum, põe sal, ela vai aumentar a condutividade. Né? Então, para você ver o que é o marketing. Né? Então, criou-se esse vídeo, viralizou, de uma única propriedade da água, como se fosse a única importante. Né? E a gente sabe, já existe pesquisa da importância da água, que todo mundo já sabe que nós somos 70% água, é que a água, ela sente com a vibração, com a música, com a energia. Isso já foi provado em teste científico, tanto as plantas quanto os animais. Imagina na gente. Já foi provado cientificamente quando você tem uma discussão, né? Você fica propício à destruição celular. E essas células estão no meio aquoso, né? Agora, que foi falado sobre endometriose, que a colega aí falou, né? É importante saber que mais uma molécula de hidrogênio ele previne muito as endometrioses e o mioma, né? Então, a termos de uma boa água, ela tem que ter essa molécula, né? E outra pesquisa também que tem sido muito colocada é a relação de parasitas e o câncer. Eles estão fazendo pesquisas, chegando à conclusão que muitos cânceres é devido aos parasitas. Então, quando você tem um filtro que você realmente não deixa passar, né, você está levando saúde. Outra coisa também que é muito comum, eu faço muita visita domiciliar em pessoas de idade, inclusive eu fiz numa senhora hoje, uma família até muito agradável, e a senhora estava com edema. E, geralmente, edema, má circulação, tem a ver o quê? Com tensão superficial. Uma água com alta tensão superficial. Quando você tem uma água com baixa tensão superficial, você flui melhor, né? E outra coisa também, metais pesados, que ela falou de panela, realmente isso sai. E metais pesados é um veneno. Alumínio, chumbo. E um filtro bom, ele retém isso. Então, a importância de ter um bom filtro, né? E outra coisa também que é muito ruim é a garrafa plástica, por causa do bisfenol. Ainda mais quando você usa um cafezinho com plástico, né? São os microplásticos, que eles caem na circulação sanguínea, levando a problemas de hipertensão, problemas neurológicos e até câncer. Entendendo? Então, a garrafa em plástico, embora muita gente diz que não vai fazer mal algum, mas dependendo do condicionamento, temperatura, né? E eu vejo muito comum as pessoas beberem cafezinho em copo plástico. Não façam isso, né? Então, como já disse, a principal função de um filtro é filtrar. Então, se você tem um filtro classe A, que não vai deixar passar hormônios, não vai deixar passar metais pesados, não vai deixar passar vermes, ótimo. Mas aí tem essas funções importantíssimas da água que eu acho sempre importante, porque as pessoas falam de água como se todas as águas fossem iguais, não é? Então, se você está com edema, está retendo muito líquido, que é muito comum em mulheres, provavelmente sua água tem uma alta tensão superficial. Você quer proteger o seu útero? Beba uma água com mais uma molécula de hidrogênio, uma água hidrogenada. Né? Você quer se proteger de metais pesados, alumínio, que a maioria das panelas são de alumínio, porque uma boa panela de aço cirúrgico é cara e a maioria usa de alumínio, um filtro vai proteger. Então, só esse adendo que eu queria dar, corroborando o que a colega falou, a importância de ter um bom filtro, tá ok? Excelente, muito bom. Marlene, você está com a mão levantada. Marlene, direto de Boston. Você tem algo a dizer? Fale. Sim, eu tenho uma pergunta. É, depois que eu tomo esse chá, Carla, depois que eu tomo chás e tal, eu já posso fazer o uso dos olhinhos, daqueles blends?
Tá ouvindo? Tô ouvindo aqui, eu não estava achando meu microfone. Sim, depois que fizer a primeira etapa, sim. Aí você Ah, já pode então começar já na lua nova eu já posso então isso. tá usando. Agora, nessa lua nova, já pode, Ah, tá tá bom bom? então. Uhum. Excelente. Olha, Marlene, a sua voz continua a mesma, mas os seus cabelos. Tô toda descabelada aqui. Hum. Muito bem, gente. Nós estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, presença da doutora Carla, doutor Vlamir, todos vocês, onde quer que estejam, vocês sempre são as estrelas deste nosso céu fantástico. Não tem sentido nenhum essas lives sem vocês. Onde quer que você esteja, a noite chegou e lá já é dia 25, que seu dia 25 seja muito bom. No café da manhã, que você se satisfaça. E todos nós que ainda vamos dormir, tenham bom descanso dos justos, de pessoas que passaram pela terra mais um dia procurando fazer o bem. Um grande abraço e que Deus abençoe você.